E fala, Senhor, aos nossos corações e entendimentos, pelo poder do Senhor. Desperta em nós a fé com a qual, Senhor, moveremos montanhas. No nome de Jesus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. Versículo de número 10 e versículo de número 11. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. A primeira vez que o Senhor Deus foi chamado nas Sagradas Escrituras de Senhor dos exércitos, foi justamente por uma mulher, por Ana, aquela que viria a ser a mãe do profeta Samuel. É interessante percebermos esta particularidade. Não foi em meio a uma guerra, nem numa luta contra um inimigo poderoso ou uma nação invasora, que Deus foi chamado pela primeira vez o Senhor dos exércitos. Mas foi por uma mulher angustiada, amargurada, entristecida, uma mulher que vivia uma luta diferenciada. Isso talvez porque as maiores guerras, por vezes, não são os combates de homens contra homens, não são as batalhas de exércitos, a luta entre reinos ou governos, mas é aquela luta íntima, aquela batalha pessoal contra toda sorte de frustração, de decepção, contra nossas limitações e mesmo contra as nossas impossibilidades, como era o caso de Ana, que desejava ter um filho e era estéril. Sua batalha não era travada com espada, com escudo, com arco, não era pela violência,
mas era uma batalha em que ela estava em profunda tristeza, onde ela chorou e chorou abundantemente. Era mulher amargurada. Havia amargura de alma. E ela orou ao Senhor e fez um voto. Mas orou ao Senhor e pediu ao Senhor que Deus lutasse a favor dela. Pediu ao Senhor dizendo se Ele benignamente atentasse para a aflição dela. Quando Deus olha, e olha atentamente para nossa aflição, uma coisa é certa: logo nós também veremos a solução. Quando Deus se inclina para olhar, não apenas olhar para nós, mas para olhar para nossa aflição. Quando Deus se lembra de nós, quando Deus não se esquece de nós, e nós podemos dizer esse lembrar-se de nós, não é trazer à memória, esse lembrar-se de nós é nos visitar, é nos socorrer, é nos acudir, é nos ajudar. Esse não se esquecer de nós, é não se esquecer tanto da nossa luta quanto da nossa petição, da nossa oração. De igual maneira, as nossas maiores lutas, em que necessitamos a presença do Senhor dos Exércitos, do Senhor de toda a terra. É a luta íntima. Não é travada, eu volto a dizer, nos campos de batalha. Mas aquela luta que há dentro de nós, aquela luta que existe na nossa vida. E para isso nós precisamos do Senhor dos Exércitos, que lutará por nós, que estará na peleja a nosso favor, na batalha ao nosso lado. De outra feita, o jovem Davi, quando foi enfrentar a Golias, também usou a expressão o Senhor dos Exércitos. Quem é este incircunciso? Quem é este que afronta os exércitos do Deus vivo? Quem é este? E Golias, ao olhar a Davi e desprezá-lo, inclusive dizendo: sou eu acaso algum cão, para que me venham com paus e com pedras? Talvez se referindo ao cajado que Davi possivelmente trazia consigo, por ser ele um pastor. Talvez se referindo às pedras que Davi tinha no seu surrão, no alforje de pastor, na bolsa de pastor. Golias dizia: sou eu acaso algum cão para que me venham com paus e com pedras? E Davi diz: do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha. E não apenas do Senhor é a guerra e do Senhor é a batalha, mas Davi diz: do Senhor é a vitória. E hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos.
Hoje o Senhor me dará vitória contra o meu adversário. Deus não apenas me dá vitória contra o meu inimigo, contra o meu adversário, mas contra a minha adversidade. Contra a adversidade que vivo, como Ana, que vivia uma dificuldade, uma adversidade que muito lhe incomodava, que muito lhe entristecia, que muito a amargurava. Mas ela clamou pelo Senhor dos Exércitos. E você e eu, que temos também as nossas lutas, talvez nem eu, nem você, jamais estejamos literalmente num campo de batalha. Mas nós temos essas tempestades interiores. Temos essas tormentas dentro de nós. E aquele que acalma as tempestades está em nós. Aquele que pode falar ao vento e às águas: acalme-se, aquiete-se, e estes se acalmarem, se aquietarem, está em nós. Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele nos dará a vitória. Nos dará a vitória contra toda a batalha. Nos libertará, como quem liberta uma terra dominada por exércitos estrangeiros. A Bíblia diz: crianças de peito colocarão em fuga a exércitos estrangeiros. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Do Senhor é a batalha. E quando do Senhor é a batalha, como eu sempre digo, nossa é a vitória. Porque do Senhor é a batalha. Foi o que o Senhor disse à tribo de Judá, foi o que o Senhor disse ao reino de Judá, o rei em Jerusalém, disse: ficai firmes, porque hoje a batalha é do Senhor, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando Deus te atende na tua oração como o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos orando, quando nós temos motivo de amargura, de tristeza, de choro em nossas vidas, Ele está lutando e lutará por nós e mudará toda a nossa realidade. Ele porá em fugas. Ele porá em fuga a exércitos estrangeiros. Ele porá em fuga a exércitos estrangeiros. Por um caminho virão contra nós, e por 7 caminhos fugirão de nós. E como disse o Senhor: eu colocarei um anzol no teu nariz, e farei com que você volte, com que você retorne. Deus, Ele nos dá a vitória. Deus atendeu a oração de Ana. Aquela luta de Ana era uma luta mais brutal do que qualquer batalha. Ele deu a vitória na luta que Ana travava, assim como deu a vitória na luta que Davi travou contra Golias. Deu a vitória a Davi, assim como ele deu a vitória ao seu povo,
que lutou contra exércitos muito mais poderosos do que eles. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Eu não sei precisar o tamanho da sua luta, o tamanho da sua batalha. Talvez você esteja num ponto de derramar lágrimas, de chorar intensamente, abundantemente, como chorou Ana. Mas eu quero te dizer uma coisa: confie naquele que pode e te dará a vitória, no Senhor dos exércitos. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos luta por nós. E nós próprios devemos nos tornar os exércitos do Senhor dos exércitos. Quando Davi batalhou com Golias, que, como disse Davi, afrontava os exércitos do Senhor, os exércitos do Deus vivo. Quando Davi venceu a Golias, aquela vitória que Davi teve, dada por Deus, trouxe de imediato duas consequências. A primeira delas, produziu terror nos filisteus. A segunda delas, produziu coragem nos filhos de Israel. A vitória de Davi foi contagiante. E naquele dia, após Davi ter vencido todos os homens de Israel, todo o exército de Israel, todo aquele exército do Deus vivo, correram atrás dos seus inimigos e os derrotaram. Uma vitória que encorajou a outros a terem também a sua vitória. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele é o nosso Senhor. E assim como Ele deu vitória a Davi, assim como Ele deu vitória ao povo de Israel, assim como Ele deu vitória a Ana, Ele também dará vitória a mim e a você. Ele também dará vitória a cada um de nós, se nós clamarmos ao Senhor dos exércitos. A nossa batalha íntima, a nossa batalha pessoal, que por vezes ninguém mais vê e ninguém mais sente, senão nós mesmos e Deus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Pois agindo Deus, quem impedirá? E sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Ele nos libertará como quem liberta uma terra de um exército invasor. Ele nos dará a vitória na luta, na batalha, como quem dá a vitória a Davi contra Golias. Amado e querido Deus,
nós colocamos diante de Cristo. Senhor, a nossa petição. Tu sabes o que aflige a cada pessoa. Os motivos da aflição podem ser tão distintos, tão diferentes. Mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. É o mesmo Deus que faz e fará maravilhas. Senhor, nós veremos milagres acontecerem. Nós veremos, Senhor, a estéril dar à luz. Senhor, abençoa-nos, como abençoaste a Ana, mãe de Samuel. Pois ninguém mais se refere a Ana como a estéril, mas sim como a mãe do profeta. Pois o Senhor dos Exércitos lutou a sua batalha e dela, portanto, foi a vitória. Assim será conosco. No nome de Jesus. Amém e amém. Queremos lembrar